Bom, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós entramos na Sua presença, Espírito Santo, para poder te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Pai. Pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo nos ensine acerca de todas as coisas e o que fomos falar aqui, meu Pai, na Tua palavra. Te agradecemos, Pai, e te louvamos, porque o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, Pai, a fazer a Tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos hoje na quarta aula da matéria Como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Nas aulas passadas nós falamos sobre a diferença do corpo, da alma e do espírito e a importância de cada um deles, né? No nosso dia a dia. Nós falamos, resumindo, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo, né? Então, por ser dessa forma, os três são importantes na nossa vida, tá? Mas a gente tem que saber que o espírito é o que te mantém em conexão com o Espírito de Deus. É o Espírito seu que é você, quem é você de verdade, que mantém conexão direta com o Espírito Santo de Deus, tá? Então, sabendo dessa verdade, sabendo de tudo que nós já falamos, né, da corpo, da alma e do espírito, agora nós vamos falar de como treinar o nosso espírito, né? Como que eu faço para treinar? Se eu sei que o meu espírito sou eu, é quem eu sou de verdade, ele precisa estar ligado com o Espírito Santo de Deus, como é que eu faço para treiná-lo? Né? Porque treinar a carne é fácil, né? Treinar a carne é só você fazer os desejos da carne e você seguir os desejos da carne, você já está treinando a carne. Mas como treinar o espírito? Como treinar quem eu sou de verdade? Porque como nós falamos nas aulas passadas, o espírito nosso é quem nós somos de verdade. Nós não somos esse corpo. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e moramos dentro de um corpo, né? Os três são importantes. E agora a aula de hoje vai falar como é que eu faço para treinar o meu espírito, para ele entrar em conexão com o Espírito Santo de Deus. Como é que eu faço para fazer? O que eu tenho que fazer para treinar o meu espírito para que ele ouça a voz de Deus? Porque como ser guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai guiar o quê? O seu espírito. Ele não vai falar com a tua carne, não vai falar com a tua alma, ele vai falar com o teu espírito. E aí nós temos que treinar o nosso espírito para entender a mensagem e que o Espírito Santo quer falar com a gente. Então, requer um treinamento, requer uma dedicação. Não é assim da noite para o dia, né? Requer uma dedicação sua, minha, para que o nosso espírito esteja pronto para ouvir o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Porque todo mundo fala, eu quero ser guiado por Deus, quero que Deus tome controle da minha vida. Mas se o seu espírito não estiver treinado, se o seu espírito não estiver da maneira correta, que precisa, então você ouvirá a sua carne, você ouvirá a sua alma, e isso fará com que nós sigamos a nossa alma, sigamos aquilo que as nossas vontades desejam, as nossas vontades carnais, né? Paz do Senhor, mãe, Fernanda também, Sandra acabaram de entrar. Paz do Senhor aí para todos, tá? Então, a gente precisa entender como que a gente treina o nosso espírito. Primeira coisa, eu preciso meditar. Cara, o que é meditar? Né? Meditar significa pensar. Meditar significa considerar, né? Meditar é pensar. Então, como é que eu faço para pensar em quê? Pensar na palavra de Deus. Meditação tem a ver com palavra, tem a ver com Bíblia. Então, não adianta, como eu já disse várias vezes em outras aulas, não adianta ler a Bíblia ler por ler. Você e eu, nós precisamos meditar na palavra para que nós possamos
treinar o nosso espírito. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é meditar, né? Então, assim, ele significa ponderar, pensar, considerar, significa falar consigo mesmo em voz alta, muitas vezes em voz alta. A meditação, ela significa isso, para refletir, para você vai ler um texto da Bíblia e você vai começar a refletir, a pensar, a extrair coisas desse texto da Bíblia. Né? Por isso que eu falo também, não adianta você ler 10, 15, 20 capítulos da Bíblia num dia se você não meditar nele. Se você não meditar nesses capítulos, você não vai conseguir, eu vou ler a Bíblia em um ano inteiro e eu quero ler a Bíblia. Ler por ler não adianta. Ler só para falar que leu a Bíblia 30, 40, 50 vezes não adianta nada. O que adianta é o quê? É você ler a palavra, meditar na palavra, para que você possa absorver, pensar, refletir no que a palavra de Deus tem trazido para você e para mim, tá bom? Então, a palavra meditar. A meditação, primeiro, abre lá em Mateus, capítulo 12, Mateus, capítulo 12, Mateus 12, Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. A meditação na palavra, né? Mateus 12, 34 até o 37. Vamos ler, ó. Olha o que diz a palavra. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira tesouro bom. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos de que toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será condenado, será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Então, a meditação na palavra, ela vai resultar no quê? Quando você medita na palavra, o que ela vai resultar? Ela vai resultar no que você fala. Quando você medita na palavra de Deus, você vai ter ideia do que falar e como falar. Você vai ter ideia do que falar e como falar. E você não vai ter palavras frívolas, como diz a palavra. Porque toda palavra que a gente profere, um dia nós vamos ter que dar conta disso, né? E quando você medita na palavra de Deus, o que vai sair vai ser coisas boas. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio da palavra, a sua boca só vai proferir palavra de Deus para as pessoas, né? E aí o que vai acontecer? Eu meditando, o meu espírito, ele vai estar pronto para poder falar da palavra de Deus para as pessoas. A minha boca vai estar pronta para dizer e falar da palavra de Deus, cara. Então eu preciso, de alguma forma, meditar na palavra de Deus. Não é só simplesmente ler, é meditar. É você, como nós falamos, pensar, considerar, resolver, girar a mente, né? Refletir naquilo que você está lendo, né? Você precisa refletir no texto que você está lendo. Abre lá em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Olha só, quando você medita, o que vai acontecer? Provérbios capítulo 4, verso 20. Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, né? Atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração, porque são vida
para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem a fonte da vida. Olha que poderosa essa palavra. Filho meu, atenta-se para as minhas palavras. O que é se atentar? É prestar atenção na palavra. Não é só simplesmente ler por ler, é prestar atenção, se atentar. Deus fala, filho meu, se atente às minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos. O que é inclinar os ouvidos? É prestar atenção, é focar naquilo. Então quando você resulta nisso, quando você faz isso, ó, aí ele diz, não deixe apartar os teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. O que é o íntimo do teu coração? É quando você reflete. Quando eu e você reflete na palavra, ela fica guardada no mais íntimo do nosso coração, onde só nós e Deus sabemos. Só nós e Deus. Eu preciso refletir na palavra para que Deus fale aqui, ó, no íntimo do meu coração. No íntimo, né? Porque ela fala, por quê? Se eu fizer isso, ela vai ser o quê? Ela vida para o que acha e saúde para o seu corpo. A palavra ela é vida e saúde, né? Sobretudo deve-se guardar o coração, porque deles procede a fonte da vida. Olha que palavra poderosa, né? Então quando você medita na palavra, quando você traz a meditação, você tem saúde, tem vida e tem saúde. Porque, como eu falei, ler a palavra por ler não vai te garantir absolutamente nada. Pode ser que você tenha um pouco de conhecimento de alguma coisa, mas garantir a vida, que é através da palavra que vai treinar o nosso espírito. E aí você vai conseguir ouvir a voz e ser guiado pelo Espírito Santo. Não é por isso que ele fala, se atenta. Para a gente poder treinar o nosso espírito, preciso me atentar à palavra de Deus. A palavra de Deus. Isso mesmo, Douglas. Quão poderosa é a palavra de Deus, porque ela é vida e saúde para o teu corpo, né? João 6. Abre lá em João 6. João 6, 63. Olha só que poderosa essa aqui também. Ó, o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. O Espírito aí está escrito com letra minúscula, não está? Letra minúscula. Quando vier letra minúscula é o nosso Espírito. Não é o Espírito de Deus. Ele fala, o Espírito é o que vivifica. É o que vivifica. Ou seja, quem gera a vida dentro de mim é o Espírito Santo no meu espírito. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras que Jesus falou, as palavras que eu tenho dito para vocês, elas são espírito, ou seja, espirituais, e elas são vida. Ou seja, se a palavra é espiritual, a carne não pode ouvir a palavra. A carne ela não pode meditar na palavra. A carne ela não pode entender a palavra. Só pode entender aquele que é espiritual. Eu posso, às vezes, entender o texto aqui, mas ter... Augusto falou que na sua tradução está espírito com letra maiúscula. Depois a gente dá uma olhada nisso, tá? Mas, resumindo, mesmo estando com letra maiúscula minúscula, a vida é gerada no espírito. A vida, ela é gerada no espírito. Na carne, o próprio texto fala, a carne para nada se aproveita. Então, a nossa carne, ela não vai ter nada de proveito nas coisas espirituais. A nossa carne, ela é inclinada para as coisas carnais. E aí, se a nossa alma domina, vai satisfazer a carne, né? Agora, se o Espírito Santo domina sobre nós e ele lança também a sua palavra, que é vida no nosso espírito, vai acontecer isso que nós falamos, ó. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida.
Você só vai conseguir ouvir o Espírito Santo de Deus se você meditar nas palavras dele, que são vida. As palavras de Jesus, as palavras da Bíblia, são palavras espírito, ou seja, são espirituais. Então não tente entender com a sua razão humana. Peça para o Espírito Santo. Toda vez que a gente vai começar a aula, a gente pede para o Espírito Santo nos ensinar, porque ele é o único que pode trazer o entendimento e vida para nós. Porque não adianta nada você ter um monte de conhecimento bíblico, sendo que não só foi a sua capacidade mental que observou isso. Não adianta. Agora, quando a palavra é a palavra rema, que toca no seu espírito, que o Espírito Santo toca no seu espírito, ela gera vida em você. Ela gera vida. Prova é por que quando Jesus fala para nós ir de pregar o evangelho, a gente não sai para pregar o evangelho. Jesus deu uma ordem para todos os cristãos: ide pelo mundo e pregai o evangelho. E nós não fazemos isso por quê? Porque a palavra que nós entendemos e que nós olhamos e que nós lemos, ela foi lida não de uma forma espiritual. Ela foi lida de uma forma apenas pelo seu entendimento, pela sua mente, pela sua alma. E aí, a sua alma não sente a necessidade de fazer isso. A sua alma não sente vontade de sair para pregar o evangelho. E aí, você se retrai. Agora, quando a palavra é tocada, quando é lida espiritualmente na meditação e você absorve espiritualmente a palavra, cara, pode ter certeza, vai queimar algo dentro de você incontrolável para cumprir as ordens de Jesus nas nossas vidas. Vai ser algo incontrolável, porque o nosso espírito vai acender junto com o Espírito Santo a vontade de nós fazermos a vontade dele. A nossa carne não quer fazer. A nossa carne não... Escute isso. A nossa carne não quer fazer a vontade de Jesus. A vontade de Deus. Nossa carne quer fazer a vontade da alma. E a nossa alma, se ela estiver domando o nosso corpo, só vai gerar coisas carnais aí, tá? Então eu preciso meditar na palavra. Preciso meditar. Ou seja, as pessoas que são profundamente espirituais são aquelas que meditam na palavra. Não aquelas que leem a palavra só por ler ou porque estão com um compromisso consigo mesmo para se sentir bem. Não. Elas são espirituais, aquelas pessoas que meditam, né? Você não absorve, você não desenvolve sabedoria espiritual sem meditação. Você e eu não desenvolvemos sabedoria espiritual se nós não meditarmos na palavra, se só apenas lemos como se fosse um jornal do dia. Como se fosse um jornal do dia. Se eu pegar a palavra só para ler como um jornal do dia, eu não vou me desenvolver espiritualmente. Eu não vou me desenvolver. E eu não me desenvolvendo espiritualmente, eu sou fraco espiritualmente. E se eu sou fraco, na primeira tribulação, na primeira situação, vai acabar acontecendo as piores quedas que pode acontecer com o ser humano. Tá? Então, eu preciso meditar. Eu preciso. Abre lá em Salmo 1. Olha só os Salmos. Salmo 1, acho que você já conhece. Olha o conselho do salmista. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado. Bem-aventurado é uma palavra que significa feliz. Bem-aventurado e feliz é a mesma coisa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que esses caras fazem? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer, ou seja, é prazeroso, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse de dia e de noite aqui significa o quê?
constância. Constância. Meditar de dia e de noite é constância. Medita todos os dias. E aí, aquele que medita todo dia, o que que é? Ó? Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água. Não sei se você já viu uma árvore perto de um ribeiro. Ela floresce de uma tal forma, de tão linda que ela fica, porque ela tem água o tempo todo. Uma plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja as folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Cara, acho que só esse versículo aqui de Salmo já dá para entender a importância de meditar na palavra. Porque é bem-aventurado, é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, mas ele medita na palavra do Senhor, de dia e de noite. Aí aqueles que meditam a palavra fala, ele é como uma árvore, plantada junto a ribeiro, que dá fruto e as folhas não murcham. Ou seja, sabe por que você e eu muitas vezes murchamos na presença de Deus? Perdemos o gás, perdemos a vontade de estar na presença de Deus, ou a vontade de... A gente perde a vontade de orar, perde a vontade de orar, de clamar, de estar na igreja. Sabe por que a gente perde isso? Porque a gente não medita na palavra. Porque o nosso espírito ele é alimentado quando nós meditamos na palavra. E aí a palavra fala que ele é como uma árvore, que as folhas dá fruto e as folhas não murcham. E tudo que ele faz será bem sucedido. Talvez o que você esteja fazendo, o que eu esteja fazendo, o que nós estejamos fazendo não está sendo bem sucedido porque a gente não medita na palavra. É claro, tá claro, a palavra, você vai ser bem sucedido se você meditar na palavra de dia e de noite. De dia e de noite. Forte isso. Então o meu espírito só vai estar pronto a partir do momento que nós meditarmos na palavra de Deus, cara. E não é só ler, como eu falei, é meditar, é refletir, é pegar um texto. Como é que eu medito? Eu pego esse texto aqui, por exemplo, de Salmo que a gente está lendo, e eu fico pensando nele, eu fico refletindo. Nossa, o que é bem-aventurado? Não anda no conselho dos ímpios. O que a Bíblia fala de quem não anda? Como é que... Aí você começa a pensar. Não andar no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Caramba, será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho sentado na roda de escarnecedor? Será que eu tenho tomado conselho de pessoas ímpias na minha vida? E você começa a refletir, você começa a pensar, trazer a palavra para sua vida, para ver se tem alguma coisa que vai contra a palavra que você acabou de ler. Isso é refletir, cara. Isso é refletir, isso é meditar na palavra. E aí você começa, antes o prazer é na lei do Senhor. Será que eu tenho prazer? Será que eu tenho prazer? O que é ter prazer? E você começa a pesquisar o que é ter prazer. E você começa a pesquisar o que é a lei do Senhor. E você começa a meditar. Você vê, putz, eu não tenho isso, eu não tenho prazer na lei do Senhor. Então você começa a orar, a buscar. E aí você consegue entender o que o texto está querendo dizer. Não só pelas palavras, mas por trás do texto. Que é a palavra rema, a palavra revelada, né? E aí ele fala, na sua lei... medita de dia e de noite. Cara, o que é meditar de dia e de noite? Será que eu tenho meditado? Ah, eu não tenho meditado, eu não tenho orado, eu não tenho meditado nem de dia, nem de noite, nem de tarde, nem um dia. E aquilo fica na sua cabeça, você fala, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Isso é meditar na palavra do Senhor. Olha que maravilha, gente. Nós precisamos meditar. Então, o primeiro passo para treinar o seu espírito é meditar na palavra. Segundo passo para você treinar o seu espírito é praticar a palavra. Abre lá em Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago 1, 22.
Ó, Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não tornais só ouvintes da palavra. Tem que ser praticante da palavra. Então tudo aquilo que você medita, como eu falei pra você, vai queimar no seu espírito e você vai querer praticar aquilo. Você vai querer praticar. Você, por exemplo, não vai querer sentar à roda dos escarnecedores, não vai tomar conselho de ímpios, porque você meditou no Salmo 1 e você entendeu aquilo e você coloca em prática. Porque você vê que é um direcionamento que Deus deu através da palavra dele. Não tomar conselho de ímpios. Não quer dizer que eu não posso ter amizade de um ímpio. Não. Estou falando que eu não posso tomar conselho de ímpios. Não toma conselho de ímpios. Aqueles conselhos maus. Aqueles conselhos que vão contra a palavra. Então você começa a praticar isso. Você começa a colocar em prática o que a palavra está dizendo. Então ele fala lá aqui em Tiago de novo, ó, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte. Porque se você só ouvir a palavra, só ouvir, não praticar, você está enganando a você mesmo. Acha que está tudo bem, mas você está enganando a você mesmo. Você precisa colocar em prática aquilo que você lê. Né? Muitos falam dessa palavra, eu me alegro na palavra, eu amo a palavra de Deus, mas na hora de praticar, cara, não tem prática nenhuma. Não coloca nada em prática. Pouco se vê da Bíblia, da palavra de Deus na vida de muitos cristãos. Pouco se vê. Por quê? Primeiro, eles não meditam. E segundo, não colocam em prática. Ou só colocam em prática partes da palavra. Partes que ele gosta. Partes que ele só gosta. Ele não coloca em prática toda a palavra, ele coloca partes da palavra em prática. E aí ele engana a si mesmo. Abre lá em Colossenses 3,17. Colossenses 3,17. Ó, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, seja em palavra, ou seja, meditação, e ação, palavra e ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a ele graças a Deus Pai. Então tudo que nós formos fazer, seja em palavra, ou seja, meditar na palavra, e depois colocar em prática o que nós meditamos, tem que ser feito em nome do Senhor Jesus, para dar glórias e graças ao Deus Pai. Olha que interessante isso, né? Tudo que nós vamos fazer, seja palavra ou prática, precisa ser dado glórias a Jesus. E tem que ser feito em nome de Jesus, tudo. Então você precisa praticar a palavra. Volta lá para Tiago de novo. Tiago 1. Tiago 1, 18. Olha o que ele diz. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Saber essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-se de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos é implantada, ou seja, na meditação, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra, então, meditar na palavra vai salvar a nossa alma, ou seja, vai transformar a nossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência.
mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, ou seja, que ele é praticante, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que ele está dizendo aqui? Aquele que não pratica a palavra é igual aquela pessoa que olha no espelho. Lembra? Se olha no espelho, você se olha, você vê como está a sua imagem. Perfeito. Depois você sai, você esquece como é que estava a sua imagem. Você esquece. E está dizendo aqui. Mas aquele que pratica tudo, né? Ele diz que ele vai ser bem-aventurado em tudo que realizar. Né? Então não basta só meditar na palavra, tem que praticar. Mas aquele que medita, inevitavelmente pratica. Quem medita na palavra, pratica. Não tem como a pessoa meditar na palavra e ela não praticar. Não existe essa possibilidade. Não existe, porque quando ela medita realmente na palavra, o espírito dela é alimentado, o Espírito Santo testifica e começa a impulsionar, dá uma paixão, um fogo para fazer a palavra. Aqueles que não meditam, aqueles que não praticam, são aqueles que só leem a palavra, só ouvem, abrem a Bíblia só no domingo à noite, quando o pastor abre. Só isso. Não abre em outro momento. Só ouvem a palavra e não praticam. Estão há 20, 30 anos na igreja, ouvindo palavras, glorificando lá, glória, 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 mas no seu dia a dia, se você andar com essa pessoa, cara, acho que o ímpio é mais santo que alguns cristãos da igreja. Tem que tomar muito cuidado, porque quando eu só ouço a palavra e não pratico, eu sou simplesmente uma pessoa que não frutifica, não dou frutos, né? Eu não sou bem-aventurado, ou seja, eu não sou uma pessoa feliz, porque eu preciso praticar a palavra de Deus. E eu preciso colocar ela sempre em primeiro lugar, né? Então, primeiro ponto, eu preciso meditar na palavra. Segundo ponto, eu preciso praticar a palavra. Terceiro ponto, eu preciso colocar a palavra em primeiro lugar. Mateus 6. Abre lá em Mateus 6. Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus 6, 33. Olha o que ele diz. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo aqui? Em primeiro lugar, a palavra do Senhor, porque o reino de Deus é a sua palavra. Como é que nós sabemos como é que é o reino de Deus? Como é que nós buscamos o reino de Deus? Como é que nós vivemos o reino de Deus? É pela palavra. É a palavra de Jesus. Jesus já deixou tudo escrito na palavra de como fazer no reino, quais são as regras do reino, o que fazer para entrar no reino, o que não fazer para ficar fora, o que você deixa de fazer, porque senão você fica fora do reino. Jesus já deixou tudo descrito, Deus deixou tudo descrito na sua palavra. Então quando você coloca a palavra em primeiro lugar, como fonte principal sua, de qualquer coisa, você treina o seu espírito. Porque você já medita, você já pratica e ela é a primeira coisa na sua vida. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não busco a minha promoção, eu não busco a minha casa, eu não busco o meu carro, eu não busco minha felicidade. Não, eu busco primeiro o reino de Deus. Porque eu sei que se eu for no reino de Deus, as demais coisas que estão descritas nesse texto vão ser acrescentadas. É a palavra de Deus garantindo. É a palavra do Senhor garantindo isso para nós. Só que nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus. Então a palavra, em primeiro lugar, eu preciso meditar, depois praticar e depois eu preciso colocar a palavra sempre em primeiro lugar. Ela tem que ser fonte de vida para mim e para você, cara. Seu espírito não vai ser treinado, não vai ser alimentado, não vai ser vivificado se a palavra, se o reino, a palavra, for a última coisa que você recorre. For a última coisa que você recorre.
Uma dica é você meditar na palavra quando você acorda, para fazer a primeira coisa, meditar na palavra. Ah, Paulo, mas eu acordo já cedo para ir trabalhar. Cara, então acorda 10, 15 minutos mais cedo do que você está acostumado para levantar para ir trabalhar. E medita, começa o seu dia meditando na palavra de Deus. Começa seu dia lendo a palavra e meditando. Você vai ver como o seu dia vai ter estratégias diferentes. Você vai ver como o seu dia vai fluir. Você vai ver como o seu dia vai ser melhor. Porque você buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que é a palavra. E as demais coisas, que é o que vai acontecer no seu dia, vai ser acrescentado. Mas tem gente que deixa para ler a palavra dormir, quase deitado na cama, nos 45 do segundo tempo, na cama, deitado, lê um versículo, 2 e já dorme com a Bíblia na cara, assim, praticamente. Tá buscando primeiro o reino de Deus? Não, primeiro eu vou resolver minhas coisas, vou resolver meu trabalho, eu vou resolver faculdade, eu vou resolver isso, resolver aquilo, depois a palavra. Depois eu leio a Bíblia, depois eu oro, depois eu jejuo, depois. E aí você vai deixando o reino de Deus em segundo lugar, terceiro, em último lugar. Você vai fazendo várias coisas. Então uma dica que eu dou pra você: acorde e comece a meditar na palavra. Seja a primeira ação do seu dia, até antes de escovar os dentes. Até antes de você ir sair e escovar o dente. Levanta, já pede para o Espírito Santo, me ajuda. Eu vou ler a palavra agora. Me dá direcionamento para o meu dia, me dá direcionamento para enfrentar as minhas batalhas. E aí você vai ver como o seu dia vai fluir, porque você buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Simples, você buscou primeiro o reino de Deus. Então, eu preciso colocar a palavra em primeiro lugar. Só assim você treina o seu espírito. Então, o fato de você colocar o celular para despertar 15, 20 minutos mais cedo já é um treino, cara. Já é um treino. Por que você está colocando mais cedo? Porque eu quero meditar na palavra, nem que seja 20 minutos do meu dia começar. Antes de escovar o dente, antes de qualquer coisa, antes de me trocar para ir trabalhar, eu vou meditar na palavra de Deus. Coloque esse propósito para você ver. Coloque esse propósito no seu coração para você ver se as coisas não vão começar a fluir na sua vida. Não estou dizendo que elas serão mais fáceis, estou dizendo que elas vão fluir, porque você colocou em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar o reino de Deus. Glória ao nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, colocar... Qual a primeira coisa que nós temos que fazer para treinar o espírito? Meditar na palavra. Segundo lugar, praticar a palavra. Não ser só ouvinte, mas praticante. Terceiro lugar, eu preciso colocar a palavra em primeiro lugar na minha vida. Ela tem que ser a primazia, tem que ser a minha primícia diária, todos os dias, né? E quarto lugar, eu tenho que obedecer instantaneamente a voz do Espírito, né? Abre lá em Provérbios 20 e 27. Provérbios 20, 27. Quando você começa a colocar tudo isso, quando você começa a colocar, meditar, praticar a palavra e ela ser sempre em primeiro lugar, você vai começar a ouvir a voz do seu espírito que está em conexão com o Espírito Santo de Deus. Olha só esse versículo que diz. Provérbios 20, 27. O espírito do homem, que somos nós, é a lâmpada do Senhor. É a lâmpada do Senhor, ou seja, nós somos luz, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então é através do nosso espírito que o Senhor verifica tudo o que tem no nosso interior, no mais íntimo do nosso ser. É através do nosso espírito, que é lâmpada para o Senhor, é que ele vê tudo que está dentro de nós. Então, se eu medito, se eu pratico e se eu coloco em primeiro lugar, eu posso ouvir a voz
interior, a minha voz interior, que é o meu espírito falando para eu fazer as coisas, porque ele está vindo diretamente de conexão com o Espírito Santo de Deus. Eu já estou em conexão, meu espírito está em conexão com ele, porque o meu espírito é lâmpada do Senhor e ele vai olhar através do meu espírito tudo que está no meu coração, tudo que está na minha mente, tudo que está no meu corpo, e o meu espírito vai se comunicar diretamente com o Senhor. Olha que lindo, gente, esse versículo. O espírito do homem é lâmpada do Senhor. Nosso espírito está pronto, ele só precisa ser treinado, né? Está pronto para o Senhor, mas nós precisamos treiná-lo a ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos entender e ouvir as ordens diretamente do nosso Deus. Abre lá em Romanos 8. Romanos 8, versículo 16. Romanos 8, 16. Olha lá, o próprio Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, quando você não se sente filho de Deus, quer dizer que está alguma coisa ruim no seu espírito. Porque o Espírito Santo testifica, ou seja, o que é testificar? É confirmar, é decretar, é falar, olha, está afirmado, está decretado, está testificado que nós somos filhos de Deus. Então é o Espírito Santo que testifica ao nosso espírito. Ele testifica, ele comunica com o nosso espírito e ele garante que nós somos filhos. Então se nós não estamos nos vendo como filhos, significa que nós não estamos meditando, nós estamos praticando e não estamos colocando a palavra de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E aí a gente não sabe quem é o nosso Pai, porque o nosso espírito não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Nosso espírito não consegue. E aí quando eu alimento meu espírito meditando, praticando e colocando a palavra em primeiro lugar, meu espírito começa a ouvir quem? O Espírito Santo. E aí o que eu faço? O que eu faço? É o que está escrito aqui, né? Nós acabamos de ler no 16. Nós nos tornamos e temos a certeza que nós somos filhos. E aí, sabendo que eu sou filho, eu vivo como filho. E aí, eu vivo para o reino de Deus. Então, o que é a voz do Espírito? É a nossa consciência. A nossa consciência é a voz do nosso Espírito, né? E Deus nos dá a direção através dela. Sabe quando vem a sua consciência? Né? Que tem, até os desenhos ilustram, né? O anjinho e o diabinho aqui no ombro da pessoa, né? O anjinho seria a voz da consciência, dizendo para fazer as coisas certas. A voz do diabo, muitas vezes, ele toca nas suas emoções, mas Deus toca na sua consciência, que é o seu espírito lá, que está lá. Mas se o seu espírito não estiver vivo, ele vai tocar, aí o diabo vai tocar na alma. Por que as pessoas hoje em dia não têm consciência das coisas? Porque elas não têm o espírito dela vivo. Ela não tem o espírito dela vivo. E aí, o que recebe comunicação só? Só a alma dela e a carne. E aí o diabo começa a falar a carne dela, a alma dela, e o que vai acontecer? Ela vai fazer atitudes, ter atitudes sem consciência nenhuma. Né? Por que, por exemplo, que um pai de família ou uma mãe de família comete um adultério? Porque eles não têm consciência do que está acontecendo. Às vezes ele só vai ter consciência depois de tudo que aconteceu. Fala, meu Deus, o que eu fiz? Porque na hora, eles não foram dominados pela voz do Espírito Santo no Espírito. Eles só foram dominados pela voz do diabo na carne. E deixou o desejo falar mais alto. E aí foi lá e cometeu o adultério. Então, gente, como que eu treino o meu espírito? Como que eu vou treinar o meu espírito? Primeiro, eu tenho que meditar na palavra. Segundo, eu tenho que praticar a palavra. Terceiro, eu preciso colocar a palavra em primeiro lugar. Para depois de tudo isso, o meu espírito conseguir ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e eu ser uma bênção. E eu ser ferramenta do Senhor, ser um filho amado e ser uma pessoa que vai fazer a vontade de Deus nessa terra. Sem isso, você não consegue fazer a vontade de Deus. Grava isso.
sem meditar na palavra, sem praticá-la e sem colocá-la em primeiro lugar, eu e você não faremos nunca a vontade de Deus. Nunca. Porque a nossa carne não vai fazer a vontade de Deus. A nossa alma alimenta a nossa carne, a nossa alma está ligada à nossa carne. Se o meu espírito não ouvir a voz do Espírito Santo, através desse treinamento aqui, diário, é diário. Todo dia eu tenho que meditar, todo dia eu tenho que praticar a palavra, todo dia eu tenho que colocá-la em primeiro lugar. Senão o meu espírito não irá ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e eu vou fazer coisas carnais durante todo o meu dia. Vou tomar decisões carnais todos os dias, vou flertar com o pecado, vou pecar, vou repecar, pecar, repecar, sapecar, eu vou fazer tudo. Porque o meu espírito, ele não consegue ouvir a voz do Espírito Santo porque ele não está sendo treinado, ele não está sendo alimentado. O que está sendo alimentado é a minha alma, com os meus desejos carnais, com a minha vontade de fazer as coisas carnais, e aí o diabo tem a brecha que precisa para lançar setas na sua alma e na sua carne, para você cair, pecar e viver uma vida de pecado. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus está aqui e ele quer renovar o nosso espírito. Ele quer fazer vida, quer trazer vida para o meu espírito e para o teu espírito. Ele quer trazer vida. E essa vida vai gerar em nós uma vida de filho de Deus. Vai gerar em nós uma conduta de filho maduro de Deus. Vai gerar uma conduta de pessoas nesse caos que estão acontecendo, pessoas que são esperança nesse caos, pessoas que vão trazer esperança, pessoas que vão trazer nesse mundo perdido, nesse mundo tribulado, nesse mundo destruído, vai trazer a luz, porque nós somos luz do mundo e sal da terra, mas só vamos ser luz do mundo e sal da terra se treinarmos o nosso espírito para que ele possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Sem esse treino, você não irá ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Sem esse treino, sem meditar, sem praticar e sem colocar a palavra em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar, você e eu nunca vamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ela apenas será uma voz, ele será ignorado, porque a nossa carne falará mais alto, a nossa vida falará mais alto, os nossos desejos falarão mais alto e nós vamos ignorando. Por isso que a palavra de Deus fala: não extinguais o Espírito Santo. Não extingue. Extinguir é o que? Apagar o Espírito Santo. Porque como nós apagamos? Quando nós ignoramos ele constantemente. Constantemente ele deixa de falar, ele deixa de orientar, porque você está dominado pela sua carne, você está dominado pelas suas emoções. Então o Espírito Santo chega uma hora que ele deixa de falar. Nós apagamos o Espírito Santo. Nós apagamos ele. E se nós apagamos ele, não temos direção dele. E se não temos direção, fazemos as coisas que a nossa carne deseja. E pecamos consequentemente. Pecamos contra o Senhor. Fazemos coisas que ofendem o Senhor. Fazemos coisas que o Senhor detesta, que o Senhor odeia. E sendo cristãos, esse é o pior de tudo. Porque o ímpio faz porque o espírito dele está morto. Mas o seu espírito está vivo. Se você aceitou Jesus Cristo, o seu espírito tem que estar vivo, meu irmão. Não pode estar morto. Não apague o seu espírito e não apague o Espírito Santo. Medita na palavra. Pratica, coloque em prática aquilo que você está lendo. E depois coloca a palavra em primeiro lugar no seu dia, na sua vida, em todos os lugares. Defenda a sua fé. Não negue a Jesus na roda de escarnecedores, na roda de amigos. Diga que você é um cristão. Diga que você é um servo de Deus. Recuse o pecado quando te oferecerem. Por mais que te tirem chacota de você, mas é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Tem gente que está agradando os homens, desagradando totalmente o Senhor. E o Senhor está falando, é momento de restauração, é momento de teu espírito acordar. Teu espírito acordar e treinar o teu espírito para que ele possa ouvir a voz de Deus
nesses últimos dias, porque Deus tem falado muito. Deus tem falado muito nessa pandemia. E muitos cristãos, a grande maioria, está dormindo. Significa que o Espírito está dormindo, não está ouvindo Deus falar. Está preocupado com o que vai acontecer, está preocupado de morrer, está preocupado com tudo. Mas não está preocupado com a sua morte espiritual. Não está preocupado com o seu espírito definhando dia após dia. E aí vai perdendo a batalha para Satanás. Quero orar pela sua vida agora. Quero orar para que o Espírito Santo possa nos ajudar. Espírito Santo de Deus, nós tivemos essa aula agora e pedimos que o Senhor nos ajude a treinar o nosso espírito. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós sabedoria para treinarmos o nosso espírito, para que o nosso espírito ouça a Tua voz, para que o nosso espírito ouça quem Tu és, ouça as Tuas ordens e siga as Tuas ordens, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, porque nós entendemos agora, Senhor, que a maneira de seguir e ouvir a Tua voz é treinando o nosso espírito. Não dá para ouvir a Sua voz se não treinarmos o nosso espírito. Então nos ajuda, nos conduz, Pai, nesse caminho para entendermos e ouvirmos a voz do Teu Espírito Santo. Porque queremos ter vida em nós, Pai. Que as Suas palavras são vida em nós. E queremos ter essa vida para passar para as outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente, meu povo. Gostaram da aula de hoje? Coloque em prática essa aula. Medita, pratica, coloca a palavra em primeiro lugar, que você vai ver como o Espírito Santo vai falar com você. Você vai ver como o Espírito Santo vai falar nitidamente com você. Talvez você não tenha ouvido a voz dele porque o seu espírito está impedido de ouvir. Mas ele quer falar com você, ele quer falar comigo e ele continua a falar. Amém? Glória ao nome de Jesus. Então nós vamos encerrando por aqui. Na próxima aula nós vamos falar agora como ser guiado pelo Espírito Santo. Né? Nós falamos agora como treinar o nosso espírito e depois do espírito treinado, como que nós vamos ser guiados agora pelo Espírito Santo. Né? Na parte 5 da aula, que nós vamos falar agora como efetivamente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor, até segunda-feira que vem. Beijo!